Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler, e hoje a gente vai continuar a série de vídeos comentando adaptações literárias. E, a da vez, é sobre Naomi e Eli e a Lista do Não Beijo. Esse filme e esse livro contam a história da Naomi e do Eli, que são amigos há muito tempo, muito codependentes. A Naomi meio que é apaixonada pelo Eli, só que ele é gay, então ele não pode ser apaixonado de volta por ela, e essa relação deles, que inclusive inclui a Lista do Não Beijo, que é uma lista de homens que os dois acham atraente, então nenhum dos dois vão beijar pra eles não brigarem. Basicamente, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os pais deles. E já deixando claro aqui, se você quiser assistir esse filme, ele é muito difícil de achar, porém, existe uma versão em 480p, sem legenda, disponível no YouTube pela uma página de fãs da Victoria Justice, que é uma das atrizes. Eu acho que essa é a única forma mais fácil de acessar esse filme hoje em dia. E eu fiquei tentando outras formas, até do nada eu jogando no YouTube descobri que tinha isso. Então já vamos cortar, se vocês quiserem ver esse filme, tá disponível fácil assim. E assim, esse era um filme que em um momento da minha vida eu já quis assistir. Eu não sei se é porque na época eu era muito fã da Victoria Justice, ou se era na minha fase infame fã de Shadowhunters, então eu queria ver o Matthew Daddario. Mas eu quis ver, nunca cheguei a assistir, então eu só larguei. Mas agora eu fui e vi. Mas pra qualquer efeito, eu acho que a gente tem que valorizar um filme que tenha coragem de começar com a protagonista já chegando e falando que ela não gosta de gay. Eu ia falar que em defesa dela, ela fala depois que ela tá tudo bem com pessoas serem gays, o problema é o Eli em específico. Mas tipo assim, é uma frase tão absurda pra... Tem tipo 5 minutos de filme. Eu assisti esse começo 2 vezes e eu quase morri de rir nas 2 vezes, porque vem completamente do nada. E aí, tipo assim, é só pra gente aceitar que a protagonista é homofóbica. Mas enfim, eu não me diverti só com esse momento. Porque se eu posso falar alguma coisa sobre a direção e a parte técnica desse filme, é que a direção quer ser divertida. Tipo, eu sinto que a pessoa que tava dirigindo tava se divertindo fazendo aquilo. Tem vários movimentos e ângulos de câmera que não são tão convencionais. E, apesar de ser legal, trazer uma diferença, não comunica nada. Mas, para um filme que, adiantando, é vazio, pelo menos te diverte. É uma coisa que talvez seja um pouco do problema do YouTube, por causa da compressão de áudio, mas o som é muito estranho. Principalmente na fala dos personagens, porque parece que em toda a cena eles estavam gravando o áudio junto, normal, assim, mas aí toda vez que eles mudavam o plano dentro da cena, parecia que o áudio mudava também. Então todo o eco e os ruídos de fundo mudavam completamente. Então eu fiquei, nossa, gente, meio ruim, né? Além disso, mas agora indo analisar o filme como filme mesmo, eu acho que todos os personagens são horríveis. A nossa personagem protagonista é a Naomi, só que ela é insuportável. Ela é aquela personagem extremamente mimada que nunca teve nada de dificuldade na vida, apesar de que a gente vê que ela tem, mas parece que ela não tem nenhuma dificuldade na vida, ela não tem tato pra lidar com as coisas. Um dos exemplos que mostra o quanto ela é babaca com as pessoas é que ela tem uma amiga na faculdade, que inclusive é a Monique Coleman, a Taylor de High School Musical. Coitada, fui parar nisso. Mas ela chama essa amiga de amiga Step, basicamente porque o amigo dela de verdade é o Eli. E aí tem essa outra amiga que chama Robin, se não me engano, e ela é só o step dela. Só que, mano, como é que você fala assim de uma pessoa? E eu entendo que existe toda uma tentativa de construir traumas e uma profundidade nela, com toda a questão do abandono do pai e também a forma como esse abandono se deu, mas é tão plano de fundo que eu não consigo considerar aqui. Grudado nela no sentido de que a única história que ele tem é relacionada com ela. A gente tem o Gabriel, que coitado, não tem nada de interessante nesse personagem, fora o fato de que ele é bonito, então por consequência ele seria interessante. Mas coitado, gente, eu sinto que no livro ele deve ter alguma coisa a mais. Aqui, não muito. Mas mais grudado ainda na Naomi, a gente tem o Eli, que tecnicamente é outro protagonista, apesar dele não ter tanto essa função. Mas enfim, ele é mais legal, só que me pega muito que ele trai a melhor amiga com o namorado dela. E, nossa, essa questão me irritou muito enquanto eu tava vendo o filme, porque ele demora muito pra entender que o problema não é que ele ficou com o namorado da Naomi, e sim que ele, o Eli, o melhor amigo dela, traiu a confiança dela de ficar com o namorado dela. O problema estava na traição da amizade. E que, fazendo isso,
ele acaba virando o pai da Naomi. Porque, pra quem não sabe, a questão é que o pai da Naomi acabou ficando com uma das mães do Eli, e aí deu toda uma briga. As mães do Eli continuam juntos, mas é um casamento extremamente difícil, enquanto o pai da Naomi abandonou ela e a mãe. E então o Eli vir e fazer basicamente a mesma coisa ativa esse gatilho pra ela, que eu falei que não é tão profundo e realmente não é, mas uma coisa que é proposta no filme. E aí, mesmo isso sendo uma parte muito importante da vida do próprio Eli, ele não consegue perceber isso. Ele só nota no final, quando tem uma gravação que o Bruce 2, que era o namorado da Naomi, virou namorado dele, mostra a Naomi falando que o problema era a traição da amizade. Só nesse momento ele percebe, e eu fico, gente do céu. E tipo, não é como se eles fossem adolescentes pra você virar e falar, burrinhos e tal. Eles, na teoria, devem ter, sei lá, a minha idade, mais ou menos. E não que eu seja a pessoa mais inteligente do mundo. Inclusive, não sou. Acho bom apontar aqui. Mas, a partir do momento em que eu tô assistindo o filme e eu falo, meu Deus, você é muito burro, eu acho que tem um problema. Problema de burrice do personagem. Que talvez possa vir do personagem no livro também, mas ainda assim é ruim também se no livro for dessa forma. Ah, e só pra deixar claro, eu acho que na briga deles, apesar da Naomi ser claramente a mais insuportável, o Eli que tava errado. Exatamente por essa questão, porque ele traiu a Naomi como amiga. Ela tem toda a razão do mundo de estar brava. O problema é que ela como personagem não ajuda a gente a entender o ponto dela. Porque ela é tão uma pessoa ruim que você chega e vira, ela merece ser traída. Que coisa horrível de se falar. Mas ele tá errado. Ah, e também, como eu já mencionei, ele tem uma história complexa também. Ele tem um plano familiar bem complicado, que é uma história, inclusive, que se entrelaça com a história da Naomi. Então poderia ter tanta atenção quanto a dela. Porque enquanto a questão da Naomi é que os pais se separaram, o pai foi embora e a mãe ficou depressiva, no caso do Eli, as mães continuam juntas, mas você vê que isso não resolveu as coisas. Elas brigam o tempo inteiro e ele sempre tá querendo não estar em casa. Então são histórias meio que se complementam, só que não funciona assim. A história dele é quase que simplesmente ignorada. Você sabe que ele tá tendo problemas em casa, mas aí realmente não é abordado. Com a Naomi ainda tem um pouquinho, com ele não é nada. Parece até que não tá afetando ele. Mas assim, apesar de tudo, eu ainda gosto da mensagem do filme. E no final, eles ainda deixam bem claro qual é a mensagem, de que tanto o relacionamento amoroso quanto de amizade meio que vêm do mesmo tipo de amor e da vontade de estar junto. E eu acho isso muito interessante, uma coisa que eu concordo muito. Então eu achei muito legal ter isso no filme. Sei lá, eu não vejo muito essas semelhanças sendo colocadas em filmes, esse sendo o ponto principal, e mostrando como amizade também você tem que trabalhar pra fazer com que ela continue funcionando. Então, não sei, eu achei interessante dessa parte, apesar da mensagem vir de uma forma meio torta. E agora, finalmente, falando do filme como adaptação, eu já adianto que eu não li o livro, eu acho que já tá meio óbvio aqui, mas pra fazer o vídeo, eu sempre vou atrás de textos e vídeos falando dessas diferenças. O que nesse caso foi meio difícil, se não me engano eu achei 3 textos só, porque o livro já não é tão conhecido, o filme também não, e ele é de 10 anos atrás, então o pouquinho que ele podia receber de atenção em 2015 não recebe mais, então tinham poucos textos, mas eu achei algumas coisas. A primeira é só uma curiosidade aleatória, eu descobri que os autores desse livro são os mesmos autores de Dash and Lily, que depois virou a série da Netflix, e eu achei isso muito legal, porque eu adorei a série, e eu consigo ver uma semelhança na dinâmica, de certa forma. Eu sei que eles também têm um outro livro que também virou filme, e esse é mais querido, mas eu achei interessante, porque eu acho que esses 2 autores conseguem trazer uma dinâmica diferente, sempre com um parzinho, e discutir coisas diferentes dentro disso. Baseando na adaptação que eu vi, porque eu não li nenhum dos livros. Todos os textos que eu achei falaram que a adaptação é bem feita, e os temas se mantêm. Em toda a questão da intimidade e de amizade, você precisa trabalhar para ela se manter. Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu vi o filme é que o livro podia abordar um tanto mais da codependência que eles claramente têm. Porque a partir do momento em que as famílias deles ruíram, basicamente, eles encontraram apenas um no outro a única pessoa que eles podiam conversar. Então isso cria uma relação de codependência e de estar grudado num nível que não é saudável, e a gente vê no filme isso, cria uma relação não muito boa. Eu achei que no filme não é tão abordado, não é nem que não dá nome, mas isso não é abordado de forma nenhuma. Não é falado em nenhum momento que eles não precisam estar grudados o tempo inteiro. E no final eles meio que voltam a estar grudados, mas só não tanto. Mas enfim, no livro eu achei que ia ter mais espaço pra falar isso, porque a gente consegue, tem espaço pra ver dentro da cabeça dos personagens.
mas aparentemente não, porque eu não vi ninguém falando disso, nem mencionando isso como temática, então talvez eu tenha alucinado também essa parte. Eu também vi uma resenha avaliando essas diferenças, falando que os personagens trazidos pra vida deram uma outra visão deles pra pessoa que tava assistindo. O que pra mim faz todo sentido, porque agora os personagens têm que ocupar a tela, porque num livro eles só existem nas palavras que estão descrevendo eles. Então se eles não estão descrevendo, eles estão meio desativados. Enquanto num filme, se a tela tá na Naomi e no Eli, se é só a Naomi falando sei lá o que, o Eli ainda tá ali, ele ainda existe, ele ainda precisa ter ações. Enquanto no livro, por exemplo, tivesse uma cena dos dois, se tá focando só na Naomi, o Eli tá descansando. Então eu entendo, tem essa diferença, eu acho que muitos filmes acabam fazendo isso também. Pessoalmente falando, eu achei muito interessante um texto que falava que a Naomi ser babaca do jeito que ela é proposital, e que a forma com que ela se ajeita com a mãe no final são coisas bem adaptadas, esses dois elementos. Porque eu não senti isso. A coisa dela se ajeitar com a mãe é feita de uma forma extremamente rápida. No final ela só chega na mãe e fala: mãe, a gente precisa deixar ele ir. Aí a mãe, tá bom. Aí resolve. Então, não sei se é tão bom assim, mas eu acho que a questão da Naomi ser babaca de propósito é mais forte ainda, porque no livro, beleza, eu acho que tem como seguir a história exatamente como ela é no filme. Só que demonstrar que ela é babaca de propósito, simplesmente pelas palavras escolhidas, talvez. As palavras que você escolhe usar para descrever ela, ou descrever uma ação, ou o jeito que você escolhe para descrever a reação de um personagem, podem deixar claro que realmente é de propósito, ela é só uma pessoa ruim. Não é uma coisa de que você queria fazer uma personagem legal, só que a sua visão é meio, sei lá, meio fora, então ela acabou sendo babaca sem querer. Mas aí no filme eu não sei se teve essa tradução tão boa. Novamente, assumindo que no livro é claro que ela é uma pessoa meio ruim de propósito, porque no filme eu realmente tive essa segunda sensação de que queriam fazer uma personagem gostável, só que aí ela é chata demais, ela é insuportável. E o tempo passou também, a gente tá em 2025, você vê algumas coisas e fica, meu Deus, essa menina é homofóbica, por exemplo. E assim, eu imagino que pelo menos a relação com o Gabriel esteja colocada lá pra resolver essa questão moral dela. Porque aí ela é meio que forçada a realmente se importar com ele, porque ele realmente se importa com ela. Tanto que ele não beija ela na primeira oportunidade que ele tem. Então agora ela é forçada a se importar com as pessoas, não usar elas só pelo ganho próprio, porque o Gabriel não deixa. Então ela é forçada, é uma palavra forte. Ela tem que se esforçar pra se conectar com as pessoas de verdade. Então eu entendo que tem alguma coisa aí, mas não é nem de perto o foco do filme. Então eu acho que você tem que fazer uma ginástica mental um pouco grande demais pra chegar nesse negócio. E novamente, a questão da mãe, pior ainda, porque ela só chega e fala: mãe, eu tenho que deixar o Eli ir. Você tem que deixar nosso pai ir. Nosso pai não. Meu pai e o seu marido ir. E acabou. E assim, por falar em falta de tempo, não ter espaço suficiente para se desenvolver, aparentemente o Eli e o Bruce 2, que era o namorado da Naomi, vira o namorado do Eli, eles têm todo um plot no livro em que estão eles tentando se encaixar novamente na sociedade agora como um casal. O Eli também tem um pouco dessa coisa de não conseguir ter um relacionamento sério que ele mantém, então também tem isso, mas isso só não existe. Eu vi umas pessoas pensando, tipo, nossa, será que é por causa do tempo? Mas o filme tem 1h30. Então, não sei, talvez, não sei, cortes para não encher tanto assim a história, mas eu acho que seria interessante ter isso. Traria um pouco mais de profundidade pro Eli como personagem, porque apesar dele ser mais gostável, ele não tem muita coisa pra gente trabalhar com ele. Ah, e aparentemente no livro o Gabriel não é branco. Assim, no post que eu li isso, ele tava em inglês e aí descreve ele como mixed race, que eu não sei uma tradução exata, mas dá a entender que ele não é branco. Enquanto no filme é o Matthew Daddario. Eu nem tenho muito o que falar, tipo, gente, vamos fazer esse casting certo. Eu entendo que o Matthew Daddario ia atrair mais gente, mas, pô, vocês estão adaptando um livro, né? Sei lá. Mas enfim, eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse filme, porque, gente, sendo muito sincera, tanto faz, tanto fez. Eu assisti em 1h30, parcelado, e eu tive que rever o começo do filme porque eu fiquei com muita preguiça de ver. Sim, mas ele tava me divertindo. Não sei se do jeito que ele queria, até porque o tom desse filme é muito, muito estranho, é muito peculiar, mas ele me divertiu e não me ofendeu de forma nenhuma. Não, ele me ofendeu sim, mas ele não me ofendeu de uma forma que me faz tirar nota de filme.
Ele só é qualquer coisa, esquecível. Daqui a um mês eu nem vou mais lembrar dele. Então, 2,5 eu acho uma nota bem justa. Já tô aqui no Watchlist Picker, então vamos aqui escolher qual vai ser o filme do mês que vem. Não! Ah, não! Tá bom. Então, gente, mês que vem vou fazer vídeos sobre Divergente. Se me permitirem, eu volto daqui 2 meses com um vídeo sobre todos os Divergentes, tá? É um ponto importante. Comentem aqui embaixo o que vocês preferem. Que eu volte mês que vem só com o primeiro, ou que eu volte daqui 2 meses com todos os filmes vistos. Nossa, que tristeza. E é isso, se você assistiu até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Então, por favor, deixa um like nele. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. No começo de todo mês eu trago uma nova adaptação, que inclusive eu já escolhi qual vai ser a do mês que vem, só que eu ainda não sei porque eu não gravei essa parte. Então, se você quer ver a próxima adaptação que eu vou ler, continua aqui no canal, se inscreve para poder ver mais disso. Eu também falo de outros livros, de outros filmes, então, no geral, fica por aqui, é divertido. Comenta também o que você achou, se você conhece esse filme, se você já assistiu, se você já leu o livro, o que você acha dessa adaptação, se ela realmente é boa, se faltou coisas para mencionar sobre como ela foi adaptada e tudo isso mais. Compartilha com quem vocês acham que podem gostar desse vídeo. E por hoje é só. Tchau!